Estamos aqui na presença da professora Luciana Magalhães, que vai iniciar hoje uma formação sobre educação inclusiva, na perspectiva da educação especial. E, enfim, a Luciana já colocou para a gente que seria interessante. A Luciana já colocou para a gente que seria interessante a gente ouvi-la, né? Ela vai apresentando, e conforme ela for apresentando, vocês podem falar, tá bom? É uma dinâmica. Então, podem colocar no chat, ou podem interromper, de repente, mas qualquer coisa eu estou aqui mediando também, tá? Antes da professora começar, eu só vou trazer para vocês um recado nosso da coordenação, que é a respeito da reposição. A reposição que vocês estão realizando aqui na escola é a reposição presencial. Estão fazendo também a reposição remota. A gente vai colocar ainda no grupo, na verdade, no Informa Saturnino, um link para registro das reposições remotas. O que acontece? Não é chatice nossa, é que tudo que a gente faz tem que ser registrado. E a supervisão vai solicitar um portfólio, na verdade já está até na normativa, que a coordenação tem que fazer um portfólio sobre todas as reposições que aconteceram, inclusive as remotas. Então, para a gente ter material para colocar nesse portfólio, registrando o acompanhamento das reposições remotas de todos vocês, a gente criou esse link, que a gente acha que é uma coisa que vai ficar mais fácil para todo mundo. Vamos deixar esse link nos dados lá na descrição do grupo de WhatsApp, de forma que você não precisa ficar procurando no grupo, dentro do grupo, é só ir lá nos dados, vai ter o link, para sempre que vocês fizerem reposição remota e as reposições que já foram feitas, fazer o registro lá. Vai ter para colocar a data que está repondo, que data se refere e qual atividade que realizou. Quando se trata de atividade formativa individual, quando vocês colocaram lá no plano individual, nesse dia eu vou realizar uma atividade formativa. Então, lá no registro da reposição, precisa colocar alguma atividade formativa. Então, nós pensamos assim, você que vai escolher, pode ser um texto, pode ser uma peça de teatro que você assistiu, pode ser uma exposição que você foi, um filme que assistiu, e aí vai fazer lá embaixo, na atividade realizada, uma síntese de uma relação daquilo que você leu, ou assistiu, ou participou, e a prática escolar, e a educação, de forma geral, enfim. Porque precisa ser alguma coisa que tenha relação com a escola, né? Mesmo que seja uma relação mais filosófica e tudo mais, mas que a gente consiga fazer ali nessa síntese. Não precisa escrever muito, é um parágrafo no máximo, mas precisa lá de uma síntese do que foi realizado. E se tiverem prints, fotos, também vai ter um espaço lá para anexar o arquivo. Tudo isso para a gente fazer o portfólio dessa reposição. E já vão fazendo, não deixem para a última hora. Falando em última hora, retomando mais uma vez, SGP. Hoje é o último dia, hoje é o fechamento da SGP, tá? A Ruth já colocou no grupo para lembrar todo mundo que era para fazer o SGP do primeiro bimestre, do segundo bimestre, e tem muitos que não estão feitos. A gente vai verificar amanhã quais são as pendências. A gente vai ter, provavelmente, que solicitar uma reabertura, e agora o sistema mudou, então a gente tem que entrar em contato, solicitar reabertura, tudo isso vai dar um trabalhão, se não conseguirem fazer. Mas aí a gente também vai conversar individualmente com quem não realizou, né? Porque quem realizou não tem que ficar ouvindo essas coisas, então a gente vai chamar um por um para conversar e para botar em dia, enfim, notificar sobre a não realização, e aí a gente continua depois, né, ver como é que a gente vai fazer para dar conta disso, porque hoje é o último dia, hoje fecha lá. Então é isso. Alguém tem alguma dúvida antes de eu passar a palavra para a Luciana? Não, então tudo bem. Luciana, pode começar. Obrigada. Tá. Boa noite, gente. É bom estar aqui hoje com vocês, né? Já estive de manhã. E aí, como a Débora falou, eu acho que como aqui a gente está em bem menos gente que de manhã a gente estava com 30, mais de 30. Eu acho que seria legal, né? Pode deixar a coisa aberta, conversar, me interromper. Eu adoro ser interrompida, tá? Porque acho que fica mais legal o nosso diálogo, vocês vão perguntando, e eu vou só fazer uma introduçãozinha e vou passar os slides. Só que aí, na hora que eu começar a passar os slides, eu não consigo ficar vendo vocês, mas vocês vão me ver no cantinho. E aí vocês vão me interrompendo, porque daí eu não consigo ver, né? Acho que só se a Débora falar qualquer coisa aí,
Se vocês levantarem a mão, dela me avisa. Se levantarem a mão, eu posso também fazer esse papel. Tá. Legal. Bom, gente, então, antes, né, de eu começar a falar, mas já introduzindo o assunto, eu acho interessante, e foi como eu comecei também de manhã, trazer 4 pontos que eu acho que são coisas que a gente deve dizer antes sobre essa temática, que é falar sobre educação inclusiva. Aliás, uma temática que é uma responsabilidade grande falar sobre isso, e eu espero que eu possa contribuir com formas diferentes da gente pensar sobre esse assunto. Então, por que eu falo coisas que devem ser ditas antes? Bom, em primeiro lugar, para entender qual a minha relação com a deficiência. Então, eu penso muito e tenho ficado bastante, sempre fiquei, né, sempre trabalhei com pessoas com deficiência, mas quando eu sempre fiz muitas palestras e aulas com pessoas com deficiências, com amigos com deficiência, e aí, quando eu falo sobre isso sozinha, ou nas minhas aulas, né, que eu sou professora e tal, eu sempre gosto de trazer qual é essa minha relação, porque eu prezo bastante aquela frase da luta militante da pessoa com deficiência, que é nada por nós sem nós. Mas, então, eu sou uma mulher branca, sem deficiência até o momento, né? Então, acho importante trazer esse meu posicionamento. Eu sou uma mulher sem deficiência, tenho um filho, moro aqui em Taubaté, na verdade, sou mais ainda do interior do estado de São Paulo, sou de Cruzeiro, que é quase divisa com o Rio de Janeiro. Eu fiz faculdade de Direito e de Pedagogia, mas desde sempre eu sou professora. Sou de família de professores, minha mãe, minha avó, lutadoras da educação, então esse é o meu ambiente. E aí as pessoas sempre me perguntam, né? Mas então por que você atua na área da inclusão? O que você tem a ver com pessoas com deficiência? Seu filho tem deficiência? Sempre me perguntam, marido, alguém. Não tenho ninguém próximo na minha família que tenha deficiência. Mas o que me motivou, o que me inspirou a atuar nessa área foi a própria educação. Eu trabalhei por 20 anos numa escola social aqui em Taubaté e tive, né, esse privilégio, essa oportunidade de entender a educação, olhar para a educação com essa lógica do trabalho coletivo, do trabalho entre, né, tipo uma cooperativa que a gente tinha de professores, que é uma escola que era aberta totalmente à inclusão. A gente tinha em torno de 300 alunos com deficiência e de todas as deficiências, né, independente do que fosse, e familiares de pessoas com deficiência. Então, assim, o nosso convívio era diário, era intenso. E então, nessa escola, eu já fiz de tudo um pouco. Então, eu já dei aula para pessoas cegas, aula de inglês para pessoas cegas, de informática também. Trabalhei em esporte, porque a gente tinha alguns projetos externos. Então, eu já fiz atletismo com pessoas cegas, eu era guia na corrida. Eu já fui ledora de cegos em concurso público. Já atuei também junto ao basquete de cadeira de rodas, goalball, 2 amigos que a gente já sempre ia juntos, né, para São Silvestre, um era cadeirante, outro era amputado. Que mais? Já participei de mutirão de construção de casas para pessoas com deficiência intelectual. Então, assim, eram muitos projetos, muitas coisas diversificadas que a gente sempre fez nesse ambiente dessa escola. E, junto a isso, claro, sempre dando muita aula, muita formação de professores para a inclusão do aluno com deficiência. E foi assim que eu segui, né, sempre trazendo estudos, estudando a deficiência com essa perspectiva crítica, com essa perspectiva, com esses óculos, né, de olhar para a realidade por meio da diversidade. E sempre entendendo a pessoa com deficiência na totalidade, inserido numa totalidade, e entendendo a deficiência como uma das marcas dessa pessoa, não a própria pessoa como reflexo, né, como sinônimo da deficiência.
Também atuei em muitos movimentos sociais, e isso foi contribuindo também com a minha perspectiva, que hoje eu trago também no que eu estudo, no que eu trabalho, uma perspectiva interseccional. E aí, nesse caminho, né, agora o segundo ponto que eu acho importante falar, né, pensando nessa frase, nada por nós sem nós, esse é o lugar de fala, né? Então, de uma pessoa que não fala pela pessoa com deficiência, mas que fala com a experiência de ter trabalhado, estudado, né, feito muitas atividades com pessoas com deficiência a vida toda. Então, acho sempre importante a gente ser honesto com relação a isso, né? Nós, todos educadores, acho que é importante essa relação, entender essa relação. A terceira parte é entender também, quando eu falo, né, eu tenho um chão teórico metodológico, que eu não acho que é impossível a gente separar a teoria da prática. Então, o que eu faço está ligado à teoria que eu estudo, aos autores que eu, né, adotei para a minha vida, que sempre foi, ao longo, né, de todo esse tempo, Vygotsky e o método materialista histórico dialético. Então, eu atuo, né, no doutorado, a gente estuda a psicologia sócio-histórica, e é nessa perspectiva que traz para a gente essa relação de que a gente não tem que se contentar com essa aparência que a gente vê. A gente está nessa luta incansável por buscar sempre além daquilo que a realidade está trazendo para a gente. A gente não tem que descrever aquilo, descansar em cima daquilo que está trazendo. A gente tem que sempre se esforçar ao máximo. E pensando na deficiência, isso é muito coerente. Porque se a gente só fica na aparência, a gente vai estar rotulando, vai estar pegando apenas aquela questão estigmatizante da deficiência. Então, isso é sempre um palco de muito embate, muito drama social, né, que é lidar dessa forma com a deficiência e não apenas de uma forma assistencialista. Então, essa forma crítica, né, tem, né, me trazido bastante, acho que prazer mesmo de poder estudar e poder atuar e poder ver essa transformação acontecer na realidade. E aí, por último, pensando, né, já que eu estou falando dessa perspectiva crítica da deficiência, já que eu estou falando desse meu lugar de fala, eu acho só, né, importante a gente destacar a questão da acessibilidade. Porque, assim, a gente está aqui numa plataforma, né, que se a gente está gravando, mas a gente sabe que não vai ser divulgado no YouTube. Mas se fosse, a gente teria que ter aqui todos os esforços para tornar o que a gente está fazendo aqui acessível ao máximo. Então, tanto a forma que eu estou falando, a tradução deveria ter libras, deveria ter legenda e várias outras coisas, né? Então, eu acho que também é importante a gente pontuar a acessibilidade ou a falta de acessibilidade em todas as coisas que a gente faz e buscar o possível para isso. Porque a acessibilidade e a luta anticapacitista, elas andam juntas. Então, esse também é um tema que eu estou só pontuando aqui, que eu acho legal, mas que a gente pode depois, num dos encontros, eu pretendo trazer isso para a gente estudar mais a fundo, né? Então, pessoal, assim, para iniciar, né, só para trazer esse panorama geral, esse é o mote do que a gente vai trazer hoje, do que a gente vai conversar um pouquinho hoje. O que eu pretendo para hoje é uma introdução, a gente, então, pensar sobre a deficiência, entender a deficiência, refletir um pouquinho sobre o que é a deficiência, de uma forma mais ampliada. Então, esses pontos que eu trouxe agora meio que são um fio condutor para a gente pensar, então, sobre as significações da deficiência. Então, significações no sentido de que o que eu trago comigo, o que eu entendo com relação à deficiência, né? No caso, vocês, todos nós aqui. Então, eu vou compartilhar os slides. Não, antes de eu compartilhar, porque já é logo no segundo slide, eu já vou querer conversar com vocês e quero que vocês já me respondam algumas coisas. Então, assim, posso, Débora, conversar? Lógico, Luciana, deve. Então, se vocês toparem, gente, então é assim, nessa proposta,
né, eu sempre falo assim, a gente tem que partir de uma pergunta. O conhecimento nosso, sempre, quase sempre, né, ele tem que partir de uma pergunta para a realidade. Isso é o que faz a gente pensar em novas perspectivas, é o que faz a gente trazer à tona, às vezes, os incômodos, as angústias, os questionamentos, a contradição que às vezes a gente guarda dentro. Então, acho que trazer a pergunta, né, alguns chamam Paulo Freire, né, a pedagogia da pergunta, é importante. E eu acho que é para a gente não ficar descansando sobre o óbvio. Muitas vezes a gente fala, não, tá, já sei isso, vamos levando, o que eu sei tá bom, e vai indo. Daí a gente fica nessa zona de conforto, a gente acha que é o óbvio e não precisa mais se aprofundar. Então, para que a gente não se limite a isso, eu acho que a gente tem que sempre trazer isso para fora, à tona, e discutir, trocar. Então, o que eu queria que vocês me falassem, para a gente começar a construir aqui uma concepção, um conceito, uma forma de entender. O que é deficiência? Então, se alguém viesse de fora, ou então que não conheça o nosso léxico, enfim, né, essa palavra até, o que é deficiência? Ou, se vocês quiserem, para começar, o que vem na cabeça de primeiro, assim, de prima, quando fala em deficiência? Carol, falta de algo? Sim. Isso é o que vem de cara, né? Falta de algo. Carol, você consegue fazer uma pergunta para alguém usando isso? Então, a partir daí, falta de algo. O que mais que a gente pode falar? Faça uma pergunta para outro com relação à deficiência, usando, né, começando com isso que você trouxe. Se a falta de algo, tanto físico ou de algum sentido, faz tanta diferença assim na questão de aprendizado, se é impossível ter um aprendizado. O impacto dessa falta no aprendizado, né? Se é impossível. Quem pode continuar? Alguém tinha levantado a mão? Foi a Rita. Oi, Rita. Foi sem querer, mas eu vou falar uma palavra. Ausência. Ausência. Ô, Rita, já que você levantou sem querer, agora vai ter que falar. E o que você acha disso que a Carol trouxe, né? Ela falou, então, se a falta de algo pode ser considerado uma impossibilidade para o aprendizado? A pergunta, você pode repetir a pergunta? Desculpa, eu não entendi o que você Foi uma quer pergunta, dizer. Luciana? Sim, não foi, Carol? Nesse sentido, né? Se a falta de algo impossibilita o aprendizado, a aquisição do conhecimento. Eu creio que possa limitar de alguma forma, mas não de forma completa. Eu acho que a gente pode encontrar caminhos mediante essa falta, né? Quando a gente percebe que falta a gente pode tentar caminhar por outros caminhos para tentar completar, no caso, ao meu ver. Não sei se eu consegui me fazer entender. Tá, sim. Marília, você abriu? Luciana, a Marília não está falando, quer falar? Fala. Eu fiquei com dúvida, não entendi o que a Carol falou. Se ela falou de falta... que tipo de falta que ela está falando, né? Eu não entendi o que é. Falta do quê? Eu não entendi. O que seria, Carol? Falta do quê? Ela falou, você havia comentado sobre a questão do que é ser deficiente, né? Do que é deficiência.
a falta de algo, tanto físico quanto, no caso de algum sentido, ou quando a gente fala de deficiência intelectual, ele tem todos os sentidos, ele tem todos os membros, mas ele tem uma ausência, no caso, a ausência de um pensamento lógico, racional, enfim. Seria, por isso que eu tentei aglobar tudo, falta de algo, ausência. Tá. Certo, Marília? Mas a Débora queria falar, né? Não, vou continuar ouvindo. Tô aqui pensando. Tô Tá. aqui pensando como é que eu arrumo isso depois na minha cabeça aqui para trazer o retorno para vocês. Tá. Eu diria que existe uma questão de diferença também, né? Na verdade, muitas vezes pode não ser falta, mas uma diferença, e essa diferença relacionada a um padrão, a um ser humano ideal, porque nenhum ser humano é, né, esse ser humano ideal. Na verdade, se a gente fosse olhar para os padrões, alguém pode ter, enfim. E aí as deficiências seriam relacionadas sempre a essa expectativa desse ser humano ideal, e aí quem se aproxima mais não tem deficiência, mas quem fica mais distante por algum motivo é considerado uma pessoa com uma deficiência, ou mesmo com um transtorno, alguma coisa assim. Aí a gente começa a categorizar essas diferenças, né? Criar categorias, essa diferença é isso, essa diferença é aquilo. Mas a gente estava falando aqui sobre aprendizado. Eu creio que se existe uma diferença, precisa existir também uma estratégia diferente, né, de ensino. E aí e a limitação, ela é mais nossa, dos educadores, muitas vezes, de não saber criar outras estratégias para atender essas crianças que estão um pouco mais distantes desse ideal do que as outras, né? E aí a gente bate nessa nossa dificuldade, nesse nosso desafio e limitação de não conhecermos essas possibilidades que existem, sim, como disse a Rita, independente de qual seria a diferença, ou a deficiência, ou o transtorno, etc. Legal. Débora, você acha que você fala ideal, né, e padrão, e aí, mas de onde vem? Eu acho que é uma convenção social, né? Dentro daquilo que a gente entende socialmente que uma pessoa tem que fazer e tem que conseguir fazer, e aí quando a gente vê que uma pessoa tem mais dificuldade para fazer, aquilo está associado a algo biológico dela, a gente entende que isso é uma deficiência, porque ela não consegue fazer aquilo que a sociedade diz que ela tem que fazer. E que não só que a sociedade diz, mas que também cobra, que também a coloca em um certo patamar ou outro patamar social, né? E aí ela passa a não ter certos acessos sociais por conta de não conseguir fazer aquilo também. Então tem uma série de consequências, mas acho que é isso, é uma convenção. Legal. Depois eu queria debater mais o ideal ou comum. E aí, gente, quem mais pode agregar aqui? Deixa eu adorar o Débora. Vamos lá. Flávia, minha querida, o que você diria que é uma deficiência? É muito complexo isso, né? Muito complexo. Deficiência, muito complexo. Todos nós temos alguma deficiência, né? Isso é fato. Você poderia definir, você falaria, então, isso é o que veio na sua cabeça. Falou deficiência, você pensou, todos nós temos uma deficiência. Você acha que seria... Tá. Sim, acho que todos nós temos alguma deficiência, seja ela psicológica, motora, intelectual, mas todos nós temos algo que deixa em déficit. Penso que, mas não sei nada sobre o assunto. Não, mas é isso que a gente está fazendo aqui, a gente está trazendo à tona isso, o que vem na cabeça, o que, né, ou a nossa experiência mesmo, é isso que a gente precisa aqui. Alguém mais quer falar? Não vou ficar obrigando, não.
Marília, você se organizou para falar alguma coisa? Quer? Acho que ela não deve estar podendo falar. Né? Quem levantou? A Vanessa. Oi, Vanessa. Oi, eu concordo com a Flávia. Eu acho que todos nós, de uma certa forma, temos alguma deficiência, né? Porque a deficiência ela não é só física, ela não é só intelectual, assim, a criança não pensa como a gente, né? Eu também acho que, às vezes, alguma deficiência não é grave, mas eu concordo com a Flávia. Todos nós temos alguma deficiência em alguma coisa. Tá, vamos debater essa frase daqui a pouco. Viviane? Então, eu acho o termo da palavra deficiência muitas vezes pejorativo, porque dá a sensação de que é algo que não é tão eficiente e falta, né, uma eficiência, talvez, no meu ponto de vista. E aí eu entro na linha das meninas também, porque assim, até que ponto eu consigo ser eficiente em tudo para me classificar, né, como eficiente e não deficiente? Tá. E também acho que a pergunta, Viviane e meninas também, acho que não é até que ponto, mas pensar, será que a pergunta é essa? Tem que ser eficiente ou deficiente? Né? Vamos pensar fora da casinha um pouco, né, para a gente poder resolver. Mas olha, eu vou falando aqui alguns resumos do que vocês falaram, mas depois, se alguém mais for querendo falar, pode falar ao longo, tá? A gente começou com falta de algo, né, que pode ser relativo ao físico, ou aos sentidos, ou ao cognitivo, intelectual. Aí a gente também no mesmo caminho, a gente falou de ausência, né? E isso limita, né, a aquisição do conhecimento. A gente falou que é uma diferença, né, mas que talvez a diferença não seja sinônimo de falta. Então, mas uma diferença que está pautada, né, numa comparação com um padrão, com um ideal, com uma certa expectativa. E isso leva a classificações, né? Mas também vocês falaram que precisa de estratégias diferentes, precisa de caminhos diferentes para a gente poder compensar essa limitação de alguma forma. E aí, depois foi falar dessa frase, né? Todos nós temos alguma deficiência, que a deficiência não é só física ou intelectual, e que, por fim, a palavra deficiência pode ser um termo pejorativo, porque remete a gente a pensar no que é capaz ou no que não é capaz, né? Então, vamos lá. Gente, a gente trazendo aqui isso que vocês foram falando, eu acho que a gente está trazendo muito assim, focando sempre, né? Quando a gente fala na deficiência, a gente está pensando naquele sujeito que tem deficiência, né? Então, em todas as respostas, a gente pensou no sujeito. Claro, algumas também aqui falaram das estratégias, né? E de comparações. O Tiago falou, deficiências têm diversas definições. Tem. O que você pode falar, Tiago? Oi, boa noite. Oi. Acho que tudo isso que as meninas já falaram, né? Cada uma falou de um ponto de vista diferente, já acho que dá para a gente ver que tem um leque, né, de significados aí da deficiência, mas, por exemplo, quando a gente fala da questão da deficiência, né, por a gente estar numa aula que vai falar dessa, enfim, né, da questão do ser humano em si ali, né, das políticas e tudo mais, aí o nosso imaginário leva a pensar a falar sobre isso, né, mas, por exemplo, eu não me considero uma pessoa fisicamente deficiente, né, e nem
enfim, né, não sei se, acho que o termo é pejorativo até, né, como a Viviane já falou, mas eu não tô conseguindo pensar num outro termo, né, mas, por exemplo, eu tenho habilidades para fazer algumas coisas, e em outras eu tenho deficiência. Eu vejo que deficiência também está relacionado a isso, né, essa questão de habilidades, e não necessariamente é uma questão física, né, Uhum. ou mental também. Tá, então pensa em habilidades gerais, então, do ser humano, de possibilidades nesse sentido, Tiago? Sim, e, e acho que nesse sentido da habilidade é possível, né, treinar e, enfim, né, melhorar. Tá. Bom, pessoal, eu vou compartilhar aqui os slides e aí a gente vai conversando e a gente vai compondo cada vez mais essa visão, essa abordagem sobre a deficiência, tá? Vou colocar aqui. Aí eu vou falando, mas vocês continuem me interrompendo quando quiserem. Tá aparecendo? Tá sim, tá sim. Tá. Ah, mas espera aí. Tá com duas telas, né? Tá aparecendo a sua tela e não apenas o PowerPoint, o slide. Tinha que estar estava em apresentação, só que você estava mostrando a sua tela. Eu acho que você tem que mostrar o programa, a janela, alguma coisa assim. Vou compartilhar de novo aqui, daí vai dar certo. Uhum. Agora tá? Agora tá aparecendo tudo também, aí você vai clicar em apresentação, agora sim. Isso. Bom, então, pessoal, esse exercício que a gente fez, eu gosto bastante de fazer, quando a gente está presencialmente, daí a gente tem mais possibilidades de fazer de várias outras formas, né? Várias dinâmicas, é bem legal. Mas, assim, online a gente vai dialogando e vai tentando construir, tentando refletir um pouco, juntar essas várias definições, como o Tiago falou, que são várias mesmo, e vão depender muito da nossa vivência. E por isso eu trago esse termo, significações sobre a deficiência. Por quê? Para um encontro introdutório, é muito importante que a gente reflita sobre o que é a deficiência, porque a forma que a gente entende sobre a deficiência, sobre essa categoria deficiência, tem muito a ver com a forma pedagógica, né, como a gente vai lidar com isso na nossa prática pedagógica. Então, parte daí a nossa prática, parte daí toda a nossa atitude, a nossa acessibilidade pedagógica para lidar com essa categoria, com a inclusão, né, com a educação especial inclusiva. Então, significações é um termo que engloba essa produção continuada de sentidos, que é uma coisa nossa, uma coisa mais interna, mais pessoal, e significados, que são essas, que é mais socialmente compartilhado. Mas, assim, o que a gente entende por algum fenômeno, por algum conceito, alguma concepção, é sempre essa produção continuada e sempre a todo momento modificada sobre, né, porque a gente está conversando, conhecendo, estudando, vendo coisas diferentes, vivenciando, e aí, nesse movimento todo, as nossas significações sobre o fenômeno vão se formando e vão se modificando. Então, por isso eu trago esse título. Aí, isso aqui a gente já conversou, né, de partir da pergunta, do que é deficiência. E aí, pessoal, eu acho muito importante a gente trazer essa perspectiva logo de cara. Por quê? Para a gente ver o quanto que falta
né, nesse caso não pensando na deficiência, mas da nossa atuação com relação à educação especial inclusiva e à inclusão social, né, como no geral. Porque, olha só, em termos de porcentagem, 14,5% da população, né? Vamos fazer essas contas aí para cada cidade, né, para as nossas cidades, é um número bem expressivo. Agora, ele se torna bem mais assim, palpável, e eu gosto de trazer ele em números para a gente ver. 14,5% equivale a uma pessoa com deficiência em cada 7 pessoas, né? Numa sala de aula, uma em cada 7, né, do total de alunos, deveria ser uma pessoa com deficiência, um aluno com deficiência. Então, um em cada 7, né, a gente fica pensando, nossa, na minha vizinhança, será que tem isso? Pode ser que tenha, ou pode ser que não, mas tem, tá? Alguns lugares mais, outros menos, mas essa é a proporção. E aí isso faz a gente pensar em termos da acessibilidade, né? Onde estão essas pessoas? Por que eu não consigo ver um em cada 7? Porque hoje na escola a gente não tem uma criança em cada 7 com deficiência. Então, a partir daí, a gente começa a pensar, né? Então, vamos lembrar sempre pensando naquela pergunta, o que é a deficiência? A gente consegue pensar que, para a gente falar sobre o que é deficiência, a gente tem que pensar historicamente, trazer essa categoria historicamente para os dias de hoje, e pensar que ela sofre e vem sofrendo todos esses mecanismos, e mecanismos intencionalmente engendrados, mecanismos históricos de exclusão. Então, todos esses processos que, né, as pessoas falam às vezes, são pessoas invisíveis. Não são invisíveis, são invisibilizadas. São, né, tão frágeis. Não, são fragilizadas, são estigmatizadas, inferiorizadas, degradadas de várias formas, né? Então, tudo isso vem de muitas crenças, coisas muito fossilizadas, arraigadas, que a gente vem trazendo historicamente. E aí, a própria segregação, a gente fala assim, não, mas hoje não tem isso, o aluno está na sala de aula, mas está de que forma? Será que a gente não está continuando a naturalizar uma segregação, um isolamento? Tem um intérprete de Libras, mas ele está ali com o aluno naquela ilha, separado. E o resto da sala? E a escola como um todo? Que estratégias a gente tem feito, né, como vocês falaram? Então, a gente tem que ver, essa segregação, historicamente, ela já foi até mesmo apoiada em lei, ela era para ser assim, pessoa com deficiência não é para estar mesmo na sociedade. Então, eram pessoas abjetas, corpos não aceitos. Então, era nem naturalizada, era para ser assim mesmo. Mas hoje, será que a gente não está naturalizando algo? Né? Então, esse olhar que a gente vai trazendo, será que não está continuando a ser estigmatizado? Ou seja, olhar para a pessoa, né? Então, quando eu falo que é deficiência, a gente olhar apenas para a deficiência e não olhar de forma total essa pessoa, ou mais que isso, né? Essa pessoa e a totalidade onde ela está incluída, onde ela está inserida, pelo menos, né? Será que a gente também não está trazendo, junto com esses mecanismos históricos, ainda um olhar assistencialista, que muitas vezes as pessoas acham que é algo bom, mas muitas vezes ingenuamente, né? E com isso a gente está sedimentando todos esses preconceitos. E eu gosto de escrever assim, porque o preconceito, na verdade, é um pré-conceito, uma concepção que eu tenho sobre algo, mas sem ainda conhecer, né? Sem ainda me aprofundar. E muitas vezes eu estou trazendo generalizações sobre, né? Sem conhecer individualmente aquela realidade. Então,
passa por a gente pensar por esses mecanismos para a gente entender todos os avanços e retrocessos na história da inclusão. Então, isso explica muito essas tentativas de hoje, né, que a gente tem chamado, né, nos estudos críticos da deficiência, né, eu e tantos outros educadores que entendem a deficiência dessa forma que eu estou trazendo aqui para a gente discutir, explica muito sobre esse retrocesso que a gente vê de querer, que vem com esse decreto, né, 10.502, acho que é esse número, né, que vai trazer uma possibilidade de não ter mais a educação inclusiva, ou de ter apenas no nome, mas de ter a opção da família de não ter essa criança na escola, de colocá-la numa instituição, ou seja, tudo que a gente ainda nem caminhou direito, está engatinhando, a gente já tem um sério risco de ter um retrocesso. Então, esses avanços e retrocessos na história da inclusão estão muito ligados à forma social que a gente vive, né? Uma forma social que nos impele à competição, ao individualismo, daí como vocês falaram, né? Até o nome deficiência, será que não está ligado à eficiência ou não eficiência? A gente já vem olhando para o nome pensando isso, né? Porque a gente tem que cumprir esse ideal do mercado, a gente está aí dentro dessa briga de relações de poder, sempre, como a Débora falou, modelos ideais, né? Então, a gente pensar na deficiência é pensar, assim, em modelos, né, que não são os da pessoa com deficiência. E por que não são modelos ideais, né? Como a sociedade se estruturou nesses ideais? E pensar dentro de, né, com tudo isso, todas essas questões, dentro de muita falta de condições. E aí isso faz a gente pensar, será que não são falta de condições intencionais, né? Mas é claro que no meio de tudo isso, a gente vê muita coisa legal acontecendo, e é nisso que a gente se fia, é nisso que a gente se agarra. Tem muitas situações inclusivas acontecendo de verdade. Não estou falando nada de assistencialismo, estou falando da gente se auto-organizar, de entender o que a gente precisa, de reivindicar e fazer. Né? E não só a gente, famílias e todo mundo junto. Então, a gente vê, sim, situações inclusivas, e eu acho que vocês devem ter histórias sobre isso para contar, com certeza. Então, uma coisa que eu gosto de trazer sempre nessa nossa discussão introdutória, como eu já falei, né, é uma produção histórica, e aqui, hoje, nessa discussão, a gente está fazendo uma produção também histórica, de sentidos e significados. A gente está trazendo à tona alguns dos nossos sentidos que a gente traz com a gente sobre o que a gente pensa, ou como vocês falaram, eu não entendo muito do assunto, mas eu acho que é isso, ou do pouco que a gente pode conhecer sobre o assunto, mas que é o que a gente tem nosso, né, o que a gente aprendeu, trazendo isso à tona, mas confrontando, então, com os significados sociais, né? Como que isso é compartilhado aqui entre a gente. Então, eu penso, né, eu acho muito legal a gente olhar para essa história da pessoa com deficiência por meio das palavras. O que essas palavras carregam dessa história? O que essa narrativa, e aí vocês, de novo, né, vou citar vocês já ficam incomodados com a palavra deficiência, né? Então, isso traz alguma coisa, traz uma história, né? Está carregando algo aí. Essa narrativa, ela diz muito sobre essa concepção de pessoa com deficiência e diz muito sobre a nossa própria prática, né? Então, parece bobeira, mas não é. Estudar o conceito histórico de pessoa com deficiência, e eu
tenho feito isso desde 2006, quando saiu a Convenção da ONU, quando em 2015 saiu a Lei Brasileira de Inclusão, e aí a gente firma bastante essa questão da forma de se falar, como que se deve, né, se referir à deficiência e tal. Algumas pessoas falam, mas não importa a forma que se fale, importa o jeito que você faça, importam as duas coisas. Porque o significado, a forma que você se refere, também é um preconceito, né? É uma forma de se expressar sobre, é uma forma de expressar algum tipo de capacitismo, né? Ou de tantos outros, racismos e tal. E então usar, e mais que usar, entender por que a nomenclatura é o que é, ou foi o que foi, entender, né, como a gente pode usar eticamente a palavra para que a gente possa se implicar nessa luta também, né? Então, entender esse significado historicamente sobre o que é ser uma pessoa com deficiência. Então, o significado nos ajuda a entender esse ser, essa posição social que essa pessoa tem ocupado, né, ao longo do desenvolvimento da humanidade. Então, eu gosto de fazer esse passeio, que eu chamo de passeio histórico, né, pela história dos nomes. Como eu falei, né, a posição social, o lugar que essa pessoa ocupa na sociedade. Então, vamos lá. Eu já estou chegando, né, não estou nem indo lá para trás, né, daquelas histórias de Grécia, Roma, Esparta, que quando o filho nascia com deficiência, jogava penhasco abaixo, quando nascia com, né, no Egito e outros países, né, colocava no cesto e mandava rio abaixo, de pessoas com deficiência sendo usadas para atração, enfim, né, ou então que por vezes era considerado pessoas que tinham um dom de predição, enfim, né? Então vamos mais para história nossa moderna, né? 1900, 1960, século 20, agora, né? Então era considerado doente, inválido. Então esses nomes eram comuns. Então se a gente lê livros, pega filmes, né, histórias dessa época, era comum colocar dessa forma. E onde essas pessoas estavam? Com certeza não na escola, não nas ruas, não em lugar nenhum. Bom, a gente vai caminhando, né? A partir da década de 70, 80, a gente tem muitos movimentos em prol da autonomia, da busca pelo direito de ir e vir da pessoa com deficiência. Tem até um documentário bem legal que tem um recorte dessa época que chama Creep Camp, tem na Netflix. Bom, mas mesmo assim a gente ainda estava, né, com essa nomenclatura, incapaz, incapacitado, defeituoso. Década de 80, né, a gente vê aí algumas instituições, a PAI, é a Associação de Pais e Amigos de Excepcionais, hoje ela mudou de nome até, mas era assim. E aí começa a falar assim, não, mas a gente tem que falar da deficiência. Então começa a entrar a palavra deficiente, né, ou deficiência, porque tem que mostrar o que é. Né? Não dá para ficar só falando o excepcional, ou então termos muito, muito pejorativos, como doente, incapaz e tal. Daí começa a falar deficiente, a partir de 80. Depois, portador de deficiência. Eu acho esse o termo mais cruel, porque olha só, o que é o recado que a sociedade dá? É o seguinte, olha, tudo bem, vamos falar um pouquinho só da sua deficiência, tá? Porque não muito, né? Vamos falar, então você é portador, mas portador é etimologicamente errado, né? Eu estou portando uma caneta agora não estou mais. A deficiência é algo da pessoa, inerente a ela, então já começa errado. São formas de se disfarçar a deficiência. A mesma coisa com necessidade especial e especial. E nisso, a legislação da educação é muito culpada. A gente tem os PNE, né? Então, necessidade, depois NEE só.
E recentemente todo mundo ainda usa, mas é uma nomenclatura que está ainda só querendo disfarçar algo, não está trazendo para a realidade o que é a categoria. Então, por que hoje, né, a partir de 2006, né, que é com a Convenção Internacional da ONU, Convenção de Nova York, e depois isso entrou na nossa Constituição em 2009, isso também está na Lei Brasileira de Inclusão, por que dá tanta importância para o nome? E o nome é Pessoa com Deficiência. Por causa disso, historicamente, o nome só trouxe, ele mostrou que essa pessoa estava, como ela estava na sociedade, né? E essa luta da pessoa com deficiência é justamente para mostrar o que precisa ser feito pela deficiência. Então, pessoa com deficiência é o termo eticamente correto, porque a gente está dando foco para a pessoa. Primeiro é uma pessoa, mas ela sim tem uma deficiência, mas ela não é deficiente por completo. Ela tem uma deficiência, faz toda a diferença isso. E então, quando a gente vai falar de alunos, é aluno com deficiência, trabalhador com deficiência, e né, assim por diante. O foco é na pessoa. Mas é claro que, né, junto a esse termo, vários outros convivem. O novo e o velho, o ético, o antiético, convivem a todo momento. Então, a gente ainda escuta todos esses nomes e mais retardado, ceguinho, mudinho, aleijado, portador, e vocês com certeza lembram de mais tantos outros, né? E aluno de inclusão. Aluno de inclusão também é um nome que foi criado para dizer assim, bom, esse aluno é de inclusão, eu tenho 20 alunos mais 2 de inclusão. Ou seja, a segregação também está aí na forma da gente colocar esse nome. Então, pessoal, né, esse passeio para a gente mostrar como a sociedade está calcada nesses modelos da deficiência, né? E digo mais, quando a gente vai ver nos próximos slides também, né? Como a nossa sociedade ela está estruturada nesse modelo da deficiência, que ainda é um modelo médico, né? Por que esse nome médico? Esse é o nome que a gente tem, né, nos estudos, na literatura e tal. É um modelo médico porque é um modelo que busca a cura da deficiência. Como assim? Busca essa deficiência na sociedade, ela não se encaixa. Então, para você estar na sociedade, você precisa se curar, mas como isso é impossível, porque a deficiência é parte de você, você tem então que se adaptar à sociedade. Um modelo médico é um modelo que também, né, vindo dessa área, que é ortopédico, ou seja, que tenta consertar. E o que a gente busca? A gente busca esse modelo social, da participação, né? De buscar formas de compensar essa deficiência, mas não adaptando a própria pessoa, se responsabilizando inteiramente, se culpabilizando, mas o social buscar estratégias para participação. E aí a gente já vai vendo, né? Enquanto isso a gente não tem, como isso é falho ainda, né? E se a gente pensar na nossa educação, a gente também tem que olhar ela de forma ampliada, não apenas na escola, mas de onde vem toda essa concepção. E aí aqui é só uma curiosidade que eu gosto de trazer, né? Não apenas na palavra que traz essa história, mas na forma como a gente representa isso graficamente, né? Simbolicamente. Essas duas placas, né, de cima, quadradinhas, azuis, à esquerda a gente vê sempre, né, nas placas de trânsito, de estacionamento para pessoas com deficiência, que mais? Banheiros, né? Quando a gente olha para essa placa, a gente já fala, tá, é para pessoa com deficiência. É para alguma coisa relacionada à deficiência, né? A gente olha e já pensa. Mas vamos analisar bem esse desenho, esse símbolo. O que tem ali? É um cadeirante, né? E um cadeirante parado, estático, né?
parece bem dependente, parece que ele não, né, outro tem que empurrar essa cadeira dele. Mas olha como é engraçado, né? Engraçado não, é triste. Como essa placa, ela tem uma história. Assim, ela vem lá dessa década de 1970, que eu falei para vocês, que começou a fervilhar esses movimentos e tal. Veio de um grupo específico, mais assim fortemente organizado, de homens lesionados, que tinham lesionados de vários tipos, mas que, em resumo, eles eram cadeirantes. E talvez, né, muitos advindos aí das guerras, né, e foi nos Estados Unidos esse movimento, e se tornaram cadeirantes, enfim, então esses homens brancos, cadeirantes, na sua maioria brancos, se uniram e fizeram esse símbolo, porque eles queriam acessibilidade, eles queriam os prédios acessíveis, queriam ir e vir e tal e tal. Só que depois, né, a gente tem outros estudos, as feministas, por exemplo, as cuidadoras de pessoas com deficiência, vão rebater isso, né? Falar o que representa isso? Um cadeirante não representa as outras deficiências. E se a gente olhar bem para essa foto, a gente está vendo um homem branco, então uma coisa genérica, né? Enfim. E a gente permaneceu com isso, com essa simbologia até hoje. A outra plaquinha, ela não pegou, mas assim, alguns movimentos sociais tentaram criar essa forma só para mostrar um pouco mais de movimento, mas ainda assim continua sendo um cadeirante, né? E aqui, esse símbolo de baixo, não sei se algum de vocês já viu, é um símbolo criado pela ONU, depois dessa convenção de 2006, que é a tentativa de representar uma pessoa com deficiência. Se a gente pensa, e a gente quer, e a gente busca uma sociedade acessível, a gente olhar para esse desenho e entender que é uma pessoa com deficiência, a gente não está vendo deficiência nenhuma, a gente está vendo uma pessoa, porque não é esse o foco, né? Pessoa com deficiência, mas é uma pessoa que está ligada em todos os lugares onde ela participa, né? De todos os lugares onde ela passa, onde ela vive. Então, essa seria a explicação para esse desenho, uma tentativa. Já vi em alguns lugares. E seria muito legal a gente poder usar e poder explicar, né, por que desse desenho, dessa representação. E, né, a gente não é um utopismo, é a nossa utopia. A gente busca, sim, isso, um mundo acessível. Bom, agora eu queria que vocês refletissem. Vocês estão tudo quieto aí, né? Só porque eu estou aqui sem enxergar vocês. Tudo bem. Que vocês refletissem sobre essas frases. Essas frases, elas são da minha realidade de aulas, de alunas que já me falaram, de formações que eu fiz, das pesquisas que eu realizei. Então, olha só, para a gente pensar nessa concepção médica, para a gente pensar nessa generalização, nesse preconceito. Então, depois que a gente terminar aqui os slides, eu queria que vocês, cada um de vocês, escolhesse uma dessas frases para a gente comentar mais, né? Ou me falasse se vocês já ouviram, vivenciaram em algum momento essas frases ou parecidas. Esse aí é de inclusão. Eu não tenho preparo para isso. Eu tive um DI que surtou. Mas todo downzinho, né? Que o pessoal fala, todo downzinho é um amor. Só aprendem até certo ponto. Passando disso, nem adianta tentar. Porque cada um tem seu tempo, né? Ela tem um probleminha. É por causa da família. Já viu o irmão dela? Como é que é? Mas, deixa ele num cantinho. Tá bom. Oi, Débora, diga. A Viviane. Alguém levantou a mão. Fala. Não, mas foi sem querer, foi sem querer. Viviane. Mas não quer falar nada, aproveitando? Eu tô aqui olhando para essas frases e
pensando um monte de coisa, na verdade. Mas a que mais me, 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 me trouxe um questionamento, não sei, me chamou a atenção. Acho que essa, todo Down é um amor. Não sei se é por causa do meu Natan, mas é que só me chamou a atenção, na verdade. Não tenho. Depois a gente comenta, né, nessa questão de ser dessa generalização, né? Tanto DI, né? DI que surtou, que todo mundo tem muito medo, todo DI, né, com deficiência intelectual, que vai surtar, que vai. E o contrário, né? Mas todo Down é um amor. Será? Né? Então. Não. Então, acho que por causa do Natan, não. Ele é uma criança que tem, né, seus momentos de altos e baixos, como os demais, né? Eu estou questionando, acho que é por causa do Natan na minha sala. Então, mas a gente pode ver aí vários exemplos. Mas vamos lá, vamos pensando. Aí, gente, essa frase última que eu termino, né? Deixa ele num cantinho da sala que tá bom. Eu escutei de um pai de aluno. Então, quando a gente estava comentando do filho e tal, ele falou assim: não, mas não quero saber, não, tudo bem, é só dele estar aqui, tá bom já, pode deixar ele no cantinho que ele fica quietinho. Então, né, muito profundo isso para a gente refletir. Mas, gente, então pensar na deficiência e pensar, então, historicamente, pensar hoje, nos dias de hoje e nas estratégias, é a gente pensar de forma estrutural, conjuntural e institucional. A gente tem escutado bastante, né, estudado, acho que a Débora e a Ruth também, né, Débora, que vocês estudaram a questão do feminismo negro, foi isso? Que eu lembro que você me falou. A Ruth, feminismo negro. A Ruth, né? A Ruth, nesse caso. Tá. E a gente, não precisa, a gente lê, a gente tem visto na televisão, a gente vê lives a todo momento falando de, né, todos os absurdos que acontecem no nosso dia a dia, falando sobre racismo estrutural, né? Mas o que quer dizer estrutural, né? Vamos pensar assim, então, trazendo isso para a escola, trazendo isso para a deficiência. O que eu trago para a gente pensar, e meio que, né, usando o racismo estrutural para a gente fazer essa reflexão sobre a deficiência, é que a deficiência, as formas que a gente criou de preconceito e discriminação com relação a pessoa com deficiência, ou seja, o capacitismo, ele é estruturante na nossa sociedade. Então, se a gente pensar a forma que a gente tem hoje, o nosso estudo, o nosso ensino-aprendizagem, por mais que a gente, né, possa ter estudado, ou mais ou menos, né, mas a gente tem um certo conhecimento da educação especial inclusiva, a gente sabe que é necessário incluir, mas o conhecimento, a forma como ele a forma como a escola é estruturada numa forma capacitista com relação à aquisição do conhecimento para a pessoa com deficiência. E a gente pode dizer que estruturalmente, historicamente, isso tem muita culpa da própria educação e da psicologia, que por muito tempo se uniram e apontaram os alunos problemas, os alunos rudes, os alunos que tinham que estar fora da escola, que não se adaptavam à escola. Elas inventaram testes que explicavam esse fracasso, né, culpabilizando o sujeito, o próprio sujeito, por ele ser o que ele por ele ter uma característica inerente a ele, que ele não tem como retirar, culpabilizando pela sua própria classe, cor, sexo, família, etc. E a gente tem exemplos históricos dessas pseudociências. Então, vamos lembrar aí eugenia e como a gente ainda passa por processos eugênicos. Como a gente ainda tem, né, pessoas que falam sobre teorias sobre negros, o tal do racismo científico, que pseudocientífico, claro, né, sobre indígenas, no direito, a gente tem essa teoria de Lombroso. Era toda uma teoria para explicar quem é o criminoso. O criminoso é aquele que tem traços, né, muito etnicamente,
né, parecidos com negros, parecidos com índios e outras etnias não hegemonicamente consideradas dominantes. Então, eram pessoas com, ou até com traços de deficiência também, pessoas com queixo prognata, com tamanho de mão, tamanho de, enfim. Testes de QI, cura gay, né? Que ciência é essa? E falando hoje, né, como eu já falei, desse decreto que traz uma discussão sobre instituição especializada, né, a gente ter esse retrocesso. Então, a gente pensar estruturalmente nos faz pensar conjunturalmente. Então, qual é a conjuntura hoje? É uma conjuntura que tem trazido apoio a concepções medicalizantes na educação, pensando na pessoa com deficiência, pensando nesses processos de exclusão. Mas eu penso que é institucionalmente que, ao mesmo tempo que na escola, em todas as nossas instituições sociais, a gente tem essa reprodução dessa questão estrutural, mas é onde a gente também pode ter essa transformação. É onde a gente tem que se questionar, mas por que é normal e anormal? Daí, Débora, aquilo que você falou, né, do padrão ideal ou comum, daí me fez lembrar até aquela curva, né? Que sabe aquele, quem é professor de matemática aí, né? Que naquele gráfico, né? A curva de Gauss, em que aqui em cima são os mais comuns e aqui embaixo, né? São os menos comuns. Mas aqui o mais comum, então, entra dentro desse padrão ideal, daquilo que é considerado socialmente, né? Aplaudido e considerado bom, bonito, enfim. Né? Então, a gente pensar em eficiente e deficiente, se ele se adapta ou não, acho que é institucionalmente que a gente consegue quebrar essas dicotomias, quebrar essa forma de pensar, é isso ou aquilo, e aí sim, e pensar nas diferenças, pensar na condição humana como uma condição cheia de diferenças, né? Então não tem que ser ou isso ou aquilo. Toda vez que a gente está fazendo essa dicotomia, a gente está produzindo preconceitos, sempre. Vamos pensar sobre isso. E aí, gente, para finalizar, a gente falou de conceito, né, de tentar bolar, explicar a deficiência. Como que a nossa legislação explica hoje, e isso é uma construção que foi historicamente uma transformação na legislação importante. Por quê? Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo. Então, olha só, é de longo prazo, então não é algo que eu consiga me curar. Então nisso a gente já está vendo, não tem como se adaptar, não tem como se curar, não tem como se portar a deficiência, e ela é de natureza física, mental, intelectual ou sensorial. E esse impedimento, né, o qual em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. O que trouxe de inovação? É para a gente pensar para além de olhar apenas para a parte biológica, para a natureza física, mental, intelectual, sensorial. A gente tem que entender que a deficiência é a soma, né, na verdade, a interação de um impedimento, de uma limitação que é biológica, não tem como fugir, ela existe, mas uma interação com as barreiras do ambiente onde ele vive. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês, mas antes só vou passar o último slide, e aí eu vou tirar daqui para eu poder ver. Esse último slide, ele é um cartoon de um amigo meu, Ricardo Ferraz, até tem se vocês procurarem na internet, tem vários cartoons bacanas dele, ele é do Rio Grande do Norte, não, do Espírito Santo, e ele é um cara super bacana, engajado, militante, ele tem uma deficiência, e ele faz, os cartoons dele são sempre com as temáticas da deficiência. Então eu finalizei com esse, para a gente pensar, né, nessas barreiras, o que a sociedade representando essa barreira, e eu acho que o lápis, né, faz a gente pensar sobre a escola, as possibilidades da escola. Então eu vou sair aqui, e
Pronto. E aí, pessoal, terminando com essa definição que está na nossa legislação do que é ser pessoa com deficiência, eu tenho um exemplo para dar para vocês e queria perguntar, né? Eu tenho um amigo que ele é casado, ele tem 2 filhas, ele dirige, ele trabalha, ele é atleta, ele nada, ele faz arremesso de peso. Ele é um dos que eu levei também. Agora eu já contei para São Silvestre. E aí eu queria saber o que vocês acham? Qual é a deficiência dele? Então, ele é casado, ele trabalha, ele tem filho, ele faz esporte, ele viaja, né? Eu acho que a gente pensando assim, por outro lado, a gente consegue definir a deficiência de uma forma que não seja biologizante. Esse meu amigo, é claro que ele tem muitas barreiras. Outro dia ele foi ao banco, ele quase derrubou a porta de vidro, porque ele não passa na porta giratória, ele é cadeirante, né? E aí a porta lateral de vidro, o guarda não queria abrir, o segurança não queria abrir para ele queria revistar, ou estava apitando, enfim. Então ele tem muitas barreiras, muitas de todas as ordens. Mas dentro de um certo grau que possibilitou o desenvolvimento dele, ele conseguiu atingir várias coisas, né? É disso que a gente está falando. A interação da deficiência com essas barreiras. Isso é acessibilidade, né? E aí, pessoal, voltando, né, para o que vocês falaram, eu acho que assim, né? Então, acho que será que a gente pode começar a falar da deficiência pela falta, pela ausência, né? Será que a gente pode categorizar? E será que a palavra deficiência é mesmo um termo pejorativo? E agora, será que todos nós temos alguma deficiência? Quem pode me respondendo aí? De acordo com o que vocês foram falando no começo. Carol? Cadê? Carol tá aí? Tá. O João também ainda não falou, né? Ah, sim. Sheila, tem pessoal que ainda não falou. Jéssica, Francisco. Então, você pode repetir a pergunta? Cortou bem na hora que você fez a pergunta. Tá. Então, Jéssica, é assim, eu fui trazendo o que vocês falaram no começo, né? Então, será que a gente pode falar da deficiência a partir da falta, da ausência? A gente pode categorizar e classificar? E agora, será que a gente pode dizer que deficiência é um termo pejorativo? E a última coisa, será que a gente pode afirmar que todos nós temos alguma deficiência? Eu acredito que todos nós temos alguma deficiência, né? Alguma dificuldade em fazer alguma coisa. Às vezes... Ô, Jéssica, e você acha que você tem alguma deficiência mesmo nesse sentido? Pensa nas barreiras que a sociedade te coloca. Será que se a gente falar, eu estou querendo mesmo quebrar esse paradigma, tá? Não estou dizendo que está certo, que você está falando certo ou que está falando errado, mas estou falando que a gente escuta isso e a gente fala isso. Eu já falei, todos já falamos alguma vez. Será que a gente não está relativizando as deficiências quando a gente fala que todos nós temos alguma deficiência? Diga, Sheila. Então, eu penso que, como você mostrou aí, vários termos usados antes, né? Uma das perguntas foi, eu acho que deficiência não é pejorativo, né? Mas agora também, pensando aí, você falando sobre as barreiras e as nossas dificuldades, eu não sei se a gente consegue mesmo dizer que nós todos temos deficiência, né? São dificuldades, né? E eu sei que eu tenho dificuldades, assim como todos nós temos, né? E aí, como eu coloquei no chat,
né, a gente vai buscando estratégias para a gente vencer essas nossas dificuldades. Agora, dizer que são deficiências, que diante disso, é lógico, já passei por situações que talvez eu me vi diante de uma barreira, diante de uma dificuldade que eu tinha. Sim, isso eu posso dizer. Agora aí, refletindo, né, no que você disse, aí eu não sei se eu consigo dizer que isso é uma deficiência, né? Eu não consigo dizer se essas barreiras que eu tive esses desafios, né, que às vezes eu vi como barreiras, eu já não sei se a gente pode dizer deficiência, né? São dificuldades, né? Mas aí fica a reflexão para nós, né? No início, sim, eu também achava, né? Todos nós temos que buscar sempre estratégia para vencer alguma dificuldade que a gente tenha, né? Isso, todo mundo tem, né? E aí fica essa reflexão. Vamos continuar nessa reflexão. Daí a Débora, você quer falar, Débora, sobre a diferença? Eu queria que você falasse sobre o que você falou. Que eu falasse? Não, eu vou falar. Não é sobre a diferença, sobre essa questão de todos. Eu acredito que essa frase, ela me lembra muito a questão somos todos humanos, quando a gente vai falar sobre as relações raciais, sabe? Então, somos todos humanos. E aí, quando somos todos humanos, a gente apaga essa diferença e apaga junto a desigualdade, que é o mais sério. E aí, apagando essa desigualdade, você invisibiliza e você diminui a questão da luta até política, né? Então, talvez seja algo importante, sim, de a gente pensar de um ponto de vista empático, que seria, nossa, eu também tenho dificuldades, eu também não tenho habilidades em tudo, ninguém tem habilidades em tudo mais, isso talvez ajude a gente a ter empatia, mas acho que não é proveitoso politicamente e não é justo com as pessoas com deficiência, porque de alguma forma é como se a gente falasse que todo mundo faz parte desse grupo, portanto, esse grupo não necessita de um certo olhar, né, e de uma correção das desigualdades que acontecem com eles, entende? Então, eu fiquei pensando nisso, fazendo essa analogia com somos todos humanos, das relações raciais. Aí o João Bosco também levantou a mão e depois a Flávia. Tá, só antes, né, só para até para o João também pensar, a Flávia e tal. Então, será que a gente pode dizer, então, ao invés de a gente dizer que somos todos temos uma deficiência, somos todos deficientes, será que seria melhor falar que todos somos diferentes? Seria isso, Débora, quando você disse no começo das diferenças? Daí você acha que, pensando até no movimento antirracista, isso seria ético falar? Sim, somos diferentes. E aí, quando essas diferenças são, na nossa sociedade, geradoras de desigualdades, né, ou são utilizadas para produção de desigualdades, aí a gente precisa olhar para esses grupos específicos para pensar em reverter essas desigualdades. Sim. João? Não, eu ia falar justamente o que a Débora falou a respeito dessa generalização, que parece que às vezes, por mais que ela é feita de uma forma inocente, ingênua, ela perde-se muita profundidade no discurso, né? Quando se fala sobre somos todos humanos na discussão racial, você perde toda uma profundidade na questão racial. Isso acontece também na inclusão, né? É como se você tivesse reduzindo, né, a complexidade que existe ali daquela discussão sobre a inclusão. Lá na autoescola, a gente tem alguns alunos, a gente tem um aluno autista, esses dias aconteceu uma coisa muito chata, ele sem querer, né, a gente sabe que ele não queria, ele agrediu uma inspetora, e a sala ficou muito assustada com o ocorrido, e aí os pais que são muito presentes, eles tiveram a iniciativa, junto com a coordenação, de conversar com a família, né? com os alunos, porque os alunos ficaram muito assustados. Esse menino ele tem 1,90 m, ele está numa sala de 8º ano, então a galera ficou muito assustada. E esse envolvimento com a família foi muito importante, né, naquele momento, porque ela começou a mostrar toda uma profundidade que existe no universo desse aluno, né? E a gente
por conta de generalizações, ou às vezes até por um envolvimento romântico, né? Porque existe muito romantismo quando a gente fala de inclusão. Sim. A gente não consegue prestar o atendimento que ele merece, que a gente deveria prestar, e foi muito positivo esse envolvimento com a família naquele momento. Sim, e eu acho que nisso vocês tiveram a oportunidade, embora num momento, né, trágico desse, mas de conhecer de verdade, né? E até trazer mais informações pela família, coisa que não tinha sido feita antes, talvez, né? Sim, sem dúvida. Eu acho que esse momento que a gente teve com a família, a gente percebeu o quanto essa família foi preparada, né, psicologicamente, em questão de assunto também, de científico, questão científica, né, para cuidar desse aluno, né? A gente às vezes acha que é só estar na sala de aula, colocar alguém ali para ficar monitorando, mas tem muita coisa que a gente poderia fazer, e às vezes a gente coloca essa coisa, né, de que não fomos formados. É claro, não foi falado, talvez às vezes na nossa graduação, a gente não recebeu tanto recurso, né, para trabalhar com a inclusão, mas aliado ao romantismo gera aí uma outra barreira, né? Não, e você trouxe isso, né, da graduação. E aí eu trago sempre, né? Não é intencional que a gente tem essas políticas que a educação especial ou alguma coisa que fale sobre diversidade é sempre colocada na periferia do conhecimento. Então, a gente aprende algumas matérias. Tem no currículo, tá, mas é dado em EAD, é dado 40 horas, 20 horas, o mínimo em EAD, ou então que seja 6 meses, não é nada, né? Então, realmente a gente não está sendo formado para isso, mas, ao mesmo tempo, não é desculpa, ao mesmo tempo a gente também tem que lutar por isso, porque a legislação também diz que a gente tem que ter uma formação continuada, tem que ter uma formação em serviço, e a gente também tem formas de se auto-organizar para que a gente possa buscar essas estratégias, mas vamos conversando. Flávia? Não, eu só queria dizer que eu penso assim, quando nós dizemos, né, eu e alguns companheiros, que todos nós temos alguma deficiência, nós falamos no sentido de não somos perfeitos e todos nós temos algo que não conseguimos executar com tanta precisão. O que não quer dizer que não reconhecemos o fato de que a maioria de nós não necessita de um atendimento especializado. Né, quando digamos assim, todos nós temos uma deficiência, e temos, não somos eficientes em tudo que fazemos, puxando a palavra para essa direção, mas não somos portadores, acho que não é a palavra portador, não temos a necessidade de atendimento especializado. Algumas pessoas têm uma deficiência que necessita de um atendimento especializado, de um atendimento diferenciado. Eu acho que quando nós, não sei se consegui me fazer entender. Não, claro, Flávia, a gente, sim, é essa a intenção, eu sei disso e tal, mas o que a gente está tentando trazer aqui para a reflexão é isso, né? É impossível a gente se colocar no lugar de uma pessoa com deficiência, mas eu já presenciei até uma discussão em que alguém de boa vontade, como a gente está conversando aqui, fala, não, mas eu entendo, a gente tem que tratar todos de forma igual, e ainda fechou a frase falando, todos nós temos uma deficiência. Daí a pessoa que estava comigo, que é cega, falou, mas então você está usando a minha deficiência para dizer algo que você não conhece, você está usando a minha deficiência para se motivar para a vida, não sei o quê, não é para isso, né? Não é isso, a questão não é essa, sabe? Então, assim, ele deu uma aula para a gente que todo mundo falou, nossa, então vamos pensar 2 vezes antes de falar,
né, frases desse tipo. É isso que a gente está tentando, né, conversando aqui. E é claro que a gente entende, eu te entendo, Flávia, perfeitamente, porque a gente fala isso, porque você falou, e a gente tem os motivos, mas acho que a gente tem que... Vamos pensar pelo outro lado, né? Vamos pensar se a gente não está relativizando. Então, falar da deficiência é falar de algo que falta, né? Mas não desse jeito, né? Só biológico, mas de algo que a sociedade diz que falta, que a sociedade traz esse estigma, que a sociedade... Então, é algo muito diferente. Então, só para a gente, né, não colocar tudo no mesmo peso, tá? Quem mais? Francisco? A Débora disse que eu não havia falado nada. Eu não sei até que ponto o que eu vou falar, se é besteira, se não é besteira. Eu vejo de uma forma um pouco diferente, certo? Não é o lado do romantismo, é o lado mais assim que eu vejo acompanhado da religiosidade. Nós temos limitações. Nós não temos capacidade de muitas vezes, de conviver com as nossas próprias limitações. Se a gente não consegue conviver com a nossa própria limitação, dificilmente a gente vai ter condições de trabalhar com as limitações alheias. Então, quando eu vejo dessa forma, eu vejo que nós não temos deficientes, nós temos deficientes especiais. Porque quando uma pessoa não tem o dom para uma coisa, ela tem o dom redobrado para outra. E nisso daí gera muitas limitações. Por quê? Uma pessoa que não consegue enxergar, ela tem outros dons. Só que ela tem limitações por não conseguir enxergar. E isso daí muitas vezes acaba impondo a ela enormes barreiras. Uma pessoa que não consegue andar, ela tem dons para outras coisas. Mas pelo fato de não conseguir andar, ela não consegue fazer o que outras pessoas. Então, nós não conseguimos trabalhar as nossas limitações, e onde nós encontramos dificuldade para trabalhar com as limitações dos outros. Eu entendo o que você fala, Francisco, eu acho importante. Eu só mudaria as palavras, né? Então, você está vendo aqui a pessoa chata. Por isso que eu falei que eu não saberia dizer se eu estaria falando correto ou não. Então vamos tentar mudar, ó. Eu não quero tomar muito tempo de vocês, que agora já são 8 horas. Mas só mudaria algumas coisas. Então, assim, você fala, eu me inspiro, né, pensando na religião e tal. Então, pensar na limitação, né? Se eu penso na minha própria limitação, para eu poder pensar na limitação do outro. Mas eu penso que a gente pode falar das diferenças, né? Então, do que eu sou, do que eu sei, do que eu posso, do que eu consigo fazer, e o outro que tem outras diferenças, outras formas de ser e de estar no mundo, né? E o que você tinha falado depois, no final, que você finalizou falando do dom. Você falou da pessoa cega, né? Ela é cega, mas ela tem dom para outras coisas. Também não usaria dom, porque dom parece que é uma coisa, não é uma coisa que é dela, né? Imagina, ela é cega, mas ela vai ter um dom de escutar melhor? Não, ela é cega, mas ela vai ter o dom de poder, de saber identificar a pessoa pelo cheiro, por exemplo, que isso é, né, comum. Ela vai. Eu falei que eu coloquei assim as palavras um pouco. Tá? Sim. Por isso que eu falei que as palavras não estavam bem encaixadas, né? Por isso que eu falei assim, que seria mais puxado assim para a questão da religiosidade, que usa assim. Eu não sou um religioso praticante, certo? Mas puxando assim, seria dessa forma. Eu, às vezes, eu tenho as minhas limitações e muitas vezes eu não consigo lidar com elas. Então, muitas vezes, por não conseguir lidar com as minhas próprias limitações, às vezes eu vejo dificuldade em lidar com as limitações alheias. Uhum. Sim, é uma forma de pensar,
Mas sempre eu acho que a gente tem que pensar, né, que a gente tem que ver quais são essas estratégias, quais são esses caminhos, né? Então, quando você tem dificuldade com alguma que você chama de limitação, né, isso não é você, né? Então, assim, a gente tem que pensar que você está inserido numa coletividade, e aí vamos trazer isso para a pessoa com deficiência, né? Ela tem a limitação, uma limitação biológica, e como que isso pode ser compensado, né? Essa limitação pode ser compensada socialmente, né? Então, na verdade, a sociedade tem essa possibilidade de trazer estratégias para isso. A pessoa com deficiência não vai ser nunca super-herói. Ele sozinho conseguiu. Não, nunca é sozinho. Nunca é autônomo, nunca é independente. A nossa relação é sempre de interdependência. E também não gosto de falar dom, porque dom parece algo que, né, ela recebeu divinamente, né, como você falou, que vem mesmo de uma inspiração religiosa, mas não é muito trabalho, e não só dele, né, social e do conjunto onde ele está, onde ele vive. Mas vamos discutindo mais isso. Débora, tem gente que já saiu, né, que precisa sair. Eu vou fazer a chata, porque realmente já passou bastante do horário do final da gente. Mas eu não vou encerrar antes de agradecer Luciana Magalhães pela informação incrível, como disse a Flávia aqui no chat, né, trazer essa chamada, essa reflexão é incrível, ela colocou aqui, eu super concordo, a gente, aprendeu demais hoje, eu muito, 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 e a gente pretende continuar essa discussão a fundo, assim, porque a gente realmente precisa para ontem, né, e então é isso, eu agradeço bastante em nome do grupo, e continuemos, então, na próxima segunda-feira. Vai ser um prazer recebê-la novamente. Legal. Eu vou talvez passar alguma coisa para vocês lerem, tá bom? Ótimo. Pode passar que eu mando para eles no grupo. Tá bom. Legal. Gente, obrigada. Adorei a participação. Foi muito legal, né? Um grupo menor, deu para a gente conversar mais, desenvolver, refletir, mas vamos, né? Saiam daqui com mais dúvidas, mais perguntas. É assim que a gente tem que sair. Não tem resposta ainda para nada. Muito bacana, muito obrigada. Obrigada, Rita. Muito então, até proveitoso. segunda, gente. Obrigada, Francisco. Coloquei a lista no chat, gente. Qualquer coisa me peçam. Então tá, Débora, e qualquer coisa que você quiser, a gente vai conversando também, tá? Para incluir algo. Daí eu vou pensar num texto